Então, vamos orar. Senhor Deus, dou graças, Senhor, por Tua palavra. Dou graças, Senhor, que podemos reunir. Dou graças, Senhor, porque o Senhor nos amou tanto que deu Seu Filho para morrer em nosso lugar. Nos dando a possibilidade de acesso ao Teu trono em oração e Teu Espírito Santo também para nos guiar com o entendimento da palavra. Guia-nos agora em Teu nome. Amém. Estou botando aí tensão do equilíbrio saudável no estudo de Romanos 16. Eclesiastes 3 e 5 fala que tem um tempo de abraçar e um tempo de afastar-se de abraçar. Qual cachorro que você vai abraçar, qual não, é? Esse é o tema que eu quero levar com essa. Romanos 16, naqueles primeiros 16 versículos, saudai fulano, chicrano, é uma passagem que se você não estava andando pelo livro de Romanos, você ia pular, é? Por que Deus queria tanto esses versículos e desses nomes que ninguém conhece? Mas vamos refletir nessa leitura e pense que Deus registrou essas coisas com propósito, porque toda a Escritura tem valor, tem mensagem. É lembrete que a vida cristã não é uma vida solitária. A vida cristã não é uma vida só. Deus deseja que crentes agem em comunidade. Estamos numa cultura muito individualista. Uma cultura que pessoas fazem decisões sobre seus estudos, sobre carreira, sobre compras, sobre o que vai consultar, sem falar com outra pessoa. Faz isso, nossa sociedade é isso. Existem algumas outras culturas. Todos estão em comunidade. A comunidade decide com quem você vai casar, aonde você vai trabalhar, onde você vai morar. Como que você vai sustentar a sua família. A vida cristã nem é de um extremo nem do outro, mas tem essa parte de comunidade. Que nós não estamos sozinhos. Deus deu à igreja local para trabalhar juntos. Nós lemos em Provérbios 18 e 24 que o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Quero olhar um amigo aqui, próximo slide aqui. Amigos, não vou ler de novo aqueles primeiros 16 versículos falando sobre tantas pessoas que o apóstolo Paulo falou, mas quero destacar esses pontos. Primeiro que amigos são importantes, porque a igreja é uma comunidade. O corpo funciona com todas as suas partes individuais em conjunto. Dentro de uma igreja nós temos amizades, e essas amizades que nós temos em nosso rebanho aqui podem ser mais íntimas do que até com pessoas com sangue. O apóstolo Paulo, nesses versículos, nesse capítulo, ele cita 36 pessoas específicas. 36 pessoas citando seus nomes. Eu acho que se fosse eu ia dizer, dá um abraço para todos. Mas ele cita os nomes. E algumas pessoas nem sem nome conhecem. Por exemplo, a mãe de Rufo, a irmã de Nereu. 8 dessas pessoas estavam com ele e os demais estavam em Roma. Bom, e que o ministério, voltando, o ministério não é um trabalho solitário. Ele fala sobre pessoas co-trabalhadores. Pessoas que estavam trabalhando junto com ele. Que o ministério não é feito no monastério, é uma coisa só. Um trabalho não somente um pastor. Paulo fala de Áquila e Priscila arriscaram suas vidas para trabalhar junto com Paulo. Ele fala com Urbano, que era um cooperador no ministério. Eu não sei o que ele fez, mas Paulo diz, estava trabalhando comigo. Sabemos que cada membro do corpo tem importância. E nós temos indivíduos que têm dons diferentes. Algumas pessoas nessa lista praticaram hospitalidade, abrindo suas casas. Outras pessoas ensinavam.
Outras pessoas cuidavam de alguns detalhes. Outros entregaram mensagens. Outros ajudaram em maneiras diferentes. Ele falou sobre 10 mulheres nesse grupo. Ele não era só falando com os homens, mas 10 dessas pessoas, quase um terço, eram mulheres. 8 pelos seus nomes. Então ele não era um solteiro machista que não queria valorizar a mulher. De fato, ele valorizou muito mais a mulher do que outras pessoas na sua sociedade. Falando sobre seus dons diferentes. E 4, tem a gratidão, reconhecimento são importantes. Ele está dizendo, eu estou grato para vocês na sua vida. Ele não leva glória para si mesmo. Eu plantei a igreja, coisa dessa. Mas ele estava dizendo, não. Deus usou eu, e essa, e essa, e essa. Ele não esqueceu dos outros. Como eu tenho dito, ele poderia ter dito, saudade todos lá. Talvez eu escrevi fazer isso com medo de esquecer alguém, com isso. Mas ele citou os nomes. De modo geral também, ele tem preocupação com cada um. É possível que depois que ele diz, eu esqueci de alguém. Mas ele também falou sobre um braço. Ele falou também das pessoas com ele. Em vez de dizer, nós estamos dando valor para vocês, ele disse, Timóteo, Lúcio, Jason, Sosipater, Gaio, Erasto e Quarto. E também as pessoas na igreja mandam um abraço para vocês. Citou alguns nomes e também uma coisa geral. Lembravam depois. O organismo tem a variedade. Nós temos nessa lista 21 títulos. Por exemplo, irmão, irmã, servo, amado. Temos homens, mulheres, pessoas casadas, pessoas solteiras, idosos, jovens, maduros na fé, novos na fé, todos servos, servindo o apóstolo. Para ter sucesso no ministério, precisamos ter amizades, precisamos ter união, precisamos trabalhar em grupos, reconhecendo os dons uns dos outros. Deus deu para a igreja dons espirituais específicos para agir em grupo. E a mão não pode dizer para o pé que não precisa de você, nem o pé para o olho, mas todos estamos precisando. Voltando aqui para o tema, tem um equilíbrio saudável. No primeiros 16 versículos ele fala sobre pessoas que estão trabalhando comigo. Essas pessoas, está dizendo, é um tempo para abraçar. Mas também tem um tempo de não abraçar. E aqui nós temos isso também neste texto. A Bíblia sempre apresenta as doutrinas de uma maneira equilibrada. Estamos num perigo de dar ênfase de mais um lado, sem pensar do outro lado. Fala somente sobre o amor de Deus, sobre a amizade, irmãos, sem falar sobre afastando de outras pessoas. A partir do versículo 17, ele diz, tem pessoas que dizem, irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastar-se deles. Afastar. Temos abraçar e afastar. Nós temos essa ideia que precisamos lembrar equilíbrio de Deus. E quando eu estou pensando nisso, eu penso também que a maneira que eu penso que é coisa equilibrada, não é sempre a maneira que Deus pensa disso, Antes de conhecer bem a Bíblia, eu tinha essa ideia que Deus tinha grande balanço no céu, Equilíbrio, Pecado de um lado, boas obras de outro lado. Eu pensei que eu tinha boas obras suficientes, eu ia ganhar a vida eterna. Se tinha pecado demais, ir para o inferno. Até que eu vi na Bíblia que eu estava totalmente errado nisso, porque um só pecado me condena para o inferno. Um só pecado. 10.000 boas obras, não adianta nada. Eu não estava entendendo bem o peso do pecado. O que pode me salvar? O sangue de Cristo. Eu não estava valorizando tanto o sangue de Cristo, que só o sangue de Cristo que pode me salvar dos meus pecados. Cristo morreu em meu lugar.
Então, pensando que Jesus pagou o preço, precisamos zelar bem para a doutrina da salvação neste sentido. Voltando aqui à atenção do equilíbrio, temos que afastar-se de abraçar. Em versículo 17. Também, né? Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Estamos em erro se façamos separação por diferenças de opiniões sobre coisas que a Bíblia não declara. Já vimos essa em capítulos 14, 15, né? Sobre pessoas que falam sobre o que eu vou comer, dias de guardar, coisa dessa, o irmão mais fraco, o irmão mais forte na fé. Dessas não é razão de dividir. Essa é razão de acolher uns aos outros em amor, não querendo escândalos. Eu não quero que liberdade me separe, mas tem uma doutrina que pode nos separar. Estamos em erro. Se julga ou despreza aquele que faz o que a minha consciência não permita, então para mim é pecado. Estamos também errados se não façamos separação por diferenças de doutrinas básicas da fé. Devemos tolerar diferenças de opinião, mas não tolerar diferenças de doutrina pura. Então, se o irmão não quer obedecer ao Senhor, ou se deseja chamar pessoas para o lado dele e fazer um escândalo sobre as pessoas em outras opiniões, é tempo de afastar e não de abraçar. É tempo de afastar-se totalmente daquela pessoa, mesmo amigo. Versículo 17. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem naqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Temos uma tendência de distorcer a Bíblia. Enfatizar o amor, temos que amar. É verdade. Mas também temos que separar, afastar. Temos que enfatizar o amor e não a severidade de Deus. Olhando o perdão, esquecendo a justiça. Porque a gente gosta daquela coisa mais agradável, é? A gente não gosta de falar sobre separação, sobre afastamento, mas a Bíblia fala sobre isso. Ele fala de algumas coisas que precisamos fazer. Uma ordem, afastar-se, separe-se do mal. Por quê? Próximo slide. Ele diz primeiro notar ou identificar. Quem são essas pessoas? Quem é? Aquela pessoa que está com a doutrina que está causando escândalo, desacordo com a doutrina. Uma doutrina diferente. Então, essas pessoas têm que identificar. É fulano, ciclano, essa pessoa. Essas pessoas são quem? Próximo sim. Quem? Aqueles que provocam divisões e escândalos. Os que causam divisões falam mal sobre alguém para mudar opiniões, pessoas do seu lado, pessoas que fazem fofocas, divisões, pessoas que causam escândalos, quer dizer que criam problemas, que procuram problemas, são conhecidos por escândalos. Essas são as pessoas que eu preciso afastar. Sobre quê? Escândalos sobre quê? A doutrina. Em desacordo com a doutrina que aprendeste. Qual doutrina é essa? Romanos 1 a 15. Por dizer é essa. Essa doutrina sobre a salvação, quem eu sou sem Cristo, a justiça que eu não tenho por ser pecador, em capítulo 2 e 3, que a fé é que salva, em capítulo 4, sobre a santificação, capítulo 5 e 6, sobre todas essas coisas que vimos em Romanos, é essa doutrina. Se pessoas não estão concordando com essas doutrinas, estão em desacordo com a doutrina que aprendestes. Essa é o que é. Doutrina sobre santificação, comunhão, amando, perdoando, sobre vingança, sobre obediência, sobre as autoridades. Em geral, pode dizer as doutrinas da vida cristã. O que eu vou fazer? Afastai-vos. É de separar. Não ter comunhão com essas pessoas. Não faça coisas juntas com essas pessoas. Andar mais longe dessas pessoas. Ele diz em versículo 18 alguns porquê.
por causa do seu caráter. Versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, com suaves palavras lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Pessoas que não querem servir Cristo. Não querem, mas na realidade podem dizer que querem, mas estão servindo seus próprios desejos. Estão servindo si. Apetite da carne. Querem satisfazer si mesmo. Essas pessoas, por causa do seu caráter, também por causa da sua boca. Que só fala sobre... Essas pessoas não estão andando com a boca fechada. Está querendo falar com palavras suaves e lisonjas. Não está gritando. Não está defendendo uma coisa, mas está calmamente querendo falar de uma outra doutrina. E essa coisa causa divisões mesmo. Devemos mesmo notar o que está falando. Sim, olha, ele tem razão aqui. Vamos incentivando a guardar rancor. Parece que não está brigando, mas está causando divisões com essas palavras suaves. Que parece que tem razão. Parece que tem uma maneira para assim, né? Não devemos nem escutar. Porque está dando um apoio para uma doutrina contrária. Eu tenho que afastar. E também por causa do nosso testemunho. Por causa do testemunho da própria igreja. Versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. A conduta, a obediência dos irmãos em Roma foi conhecida. E nas regiões até longe. Paulo não estava em Roma, ele estava escutando sobre coisas positivas. Eu acho interessante, se a notícia boa chega até o ponto, notícia mal, chega mais ligeiro e mais longe. O testemunho de uma igreja pode ser boa, mas uma coisinha contamina isso e vai mais longe. Satanás gosta de aproveitar uma coisa que fala de irmão e aquela coisa vai mais longe e mais ligeiro e aquela testemunho que você estava querendo apresentar em 3, 4 anos, em 3 e 4 dias. O inseto está me perturbando, não é? Tá bom. Enquanto não entra na garganta, tudo bem, né? Já foi no culto ao ar livre e entrou. Engoli, ele subiu de novo. Perdi a concentração. Pois nosso testemunho, Roma foi conhecida, a igreja em Roma foi conhecida. O apóstolo Paulo estava sendo, eu ouvi a sua fé, foi motivo de alegria, as boas notícias, mas ele diz por testemunho, a vossa obediência é conhecida por todos, ele diz em versículo 19. Ficou alegre com isso. Ele diz que coisas boas precisamos entender, as coisas más nem precisa estudar. Existem falsas doutrinas, outro slide aqui, existem falsas doutrinas que eu não preciso ser informado. Não precisa de detalhes, não precisa a história completa. O fofoqueiro, pode calar a boca, não precisa ouvir não. Não precisa entender isso, As notícias más, eu não preciso saber tudo isso. Ele diz que seja sábios sobre as coisas bem, mas simples a respeito do mal. Não preciso entender as coisas más, Essa ditada aqui que você não tem que colocar a cabeça na fossa para saber que fede. Não precisa saber o que está dentro da fossa para saber que é coisa que não presta. Só entender. Não precisa se examinar por perto. Não precisa conhecer o mundo para saber que tem pecado no mundo. Não precisa experimentar com o pecado para saber se é bom ou mal. Teremos oportunidade para conhecer o bem e o mal. Eva tinha essa oportunidade e conheceu o bem e o mal, mas em desobediência. Muito melhor se ela ficava ignorante, não sabendo as coisas do mal. Com isso. Em versículo 20, nós lemos:
E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Colocando tudo em perspectiva, né? O vencedor final, Jesus vai vencer, já venceu. O bem vence o mal. O Deus da paz não vai demorar para colocar Satanás debaixo dos seus pés. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus disse que está pecado agora no mundo, mas Ele prometeu um dia que o Redentor ia chegar. Na sua misericórdia, Ele ofereceu um plano de salvação. Um descendente de mulher que ia ser Jesus Cristo, que ia ganhar vitória sobre Satanás. Satanás ia ferir o calcanhar de Jesus, quer dizer, Jesus ia sofrer, e sofreu na cruz. Mas em fazer isso, Jesus ganhou a vitória total, colocando Satanás debaixo de seus pés. Em Gênesis 3, Deus falou com Adão e Eva: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E até hoje tem essa inimizade entre Satanás e Jesus. Mas Jesus já ganhou. E nós temos uma bênção final neste capítulo 24, 16, 24. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. A Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Lembrando aqui, tem um equilíbrio aqui. Um tempo de abraçar e um tempo de afastar de abraçar. Lembrando também em Provérbios que o homem que tem muitos amigos sai perdendo o amigo que é mais chegado do que o irmão. Nós precisamos fazer aquilo, precisamos abraçar os amigos, irmãos. E precisamos afastar dos irmãos inimigos de sã doutrina. Os dois lados. Temos a importância de participar de uma igreja local. Precisamos agir em comunidade, precisamos agir juntos, com também cautela dos perigos que podem surgir dentro do nosso próprio meio. Precisamos aprender bem a doutrina para que eu possa identificar a pessoa a qual preciso afastar. Se não estou entendendo a doutrina, como que vou saber que tal pessoa está com doutrina diferente que eu preciso afastar? Então, juntos nós precisamos estar estudando a sã doutrina. Nós temos que entender o que é de Romanos 1 a 15, de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Entender a doutrina para identificar a pessoa com outra doutrina. Para saber com quem eu preciso abraçar e com quem eu preciso me afastar. Entendendo isso, aprendendo a sã doutrina. Entendendo que nem todos que dizem que têm essa doutrina, têm. Nem todos que chamam irmão são irmãos. Nem todos que dizem paz do Senhor têm a paz do Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas pior ainda, existem algumas pessoas que são verdadeiros crentes, mas mesmo com essas também precisam afastar, porque não têm a doutrina. Não vou prolongar, não. Nós temos que pensar. Tem pessoas aqui que talvez iam dizer, eu não sei se eu sou irmão ou não. Eu não sei se eu tenho aquela salvação. Talvez você é comigo pensando que tinha grande balança sobre boas obras ou não. E não tenha certeza sobre a salvação.
Pois precisamos entender a doutrina apresentada, que Jesus é o único e suficiente Salvador. Precisamos entender que somos pecadores e o pecado me condena ao inferno. E Jesus morreu para pagar o preço, para que eu possa ter a vida eterna. Aquele que não conheceu o pecado, Deus colocou o meu pecado em cima dele, para que a justiça dele pode ser colocada em cima de mim. É uma coisa de fé, que precisamos entender isso. E Deus vai julgar no dia final. Deus vai julgar nos seus termos, mas Ele oferece hoje a salvação. Precisamos aceitar o caminho enquanto há tempo. E tem pessoas que dizem, não, eu já confio em Jesus Cristo. Eu já sei que tem a paz do Senhor, eu já sei para onde estou indo, eu tenho a firmeza onde eu vou passar a eternidade. A pergunta para o crente então é essa: estamos trabalhando, abraçando os irmãos na família, ou estamos tentando viver a vida cristã independente? Viver sem a igreja, sem os irmãos. Precisamos uns dos outros. Estamos agindo em comunidade, aquela comunidade chamada igreja, ou não? Estamos tomando os cuidados para manter a pureza. Estamos entendendo a doutrina para saber se outra pessoa está dentro da mesma doutrina ou não. A pureza. Devemos, em primeiro lugar, verificar que eu não sou aquela pessoa causando divisões. Que eu não sou aquela pessoa fofocando, fazendo coisas. Que eu não sou aquela pessoa que anda em desacordo com a doutrina. Em segundo lugar, identificar as outras pessoas que também podem estar fazendo isso e afastar dessas pessoas. Entenda bem a doutrina, cresce no ponto que eu posso identificar e crescer, esforçando para isso. Vamos então baixar nossos cabeças, feche nossos olhos, olhe dentro de nossos próprios corações. Talvez alguém ia dizer, eu preciso ainda saber se eu tenho a vida eterna. Eu quero que ore para mim, porque eu não tenho certeza sobre a salvação. E você dizer, ore para mim, levanta a mão, baixa a mão, eu preciso da salvação. Tem alguém nessa situação? Ou talvez tenha a pessoa dizer, eu estou sabendo, mas eu não estou agindo na igreja. Eu estou tentando viver a vida independente dos irmãos. Eu não estou andando em comunidade. Eu estou precisando abraçar os irmãos. Eu estou precisando andar em comunidade. Eu estou precisando da igreja. Tem outra pessoa nessa situação? Pode baixar as mãos. Tem outras pessoas? Pode baixar as mãos. Deus está falando conosco. E a terceira coisa, estamos identificando a doutrina para saber com quem eu preciso afastar. Eu posso identificar isso? Pode baixar a mão. Tem outras pessoas? Pode baixar as mãos. É facilmente ficar com um desequilíbrio de apoiar tanto um lado ou outro que a gente esquece que precisamos zelar para abraçar. Tem um tempo de abraçar e o tempo de afastar de abraçar. Senhor Deus, dou graças, Senhor, por Tua palavra, que nos mostre um equilíbrio saudável. Ajuda o Senhor a entender bem a sã doutrina. Eu oro, Senhor, para qualquer pessoa que não conhece o Salvador. Talvez conheça a religião, conheça a igreja, mas tem dúvida sobre a eternidade, que essa pessoa pode entender com clareza, com certeza, destino final, porque está confiando só em Jesus Cristo, sabendo onde vai passar a eternidade hoje, ou amanhã, ou 3 anos daqui. Oramos, Senhor, que nós podemos andar juntos, unidos em amor, entendendo a necessidade de viver uns aos outros, os dons uns aos outros, encorajando e sendo encorajados, ensinando e sendo ensinados, perdoando e sendo perdoados. Ajuda o Senhor a andar nessa comunidade. Ao mesmo tempo, Senhor, de identificar e entender que existem pessoas que chamam-se irmão, que não têm a
a fé que temos. Pessoas que estão andando em desacordo com a doutrina. Ajuda o Senhor a ter a coragem de afastar. Ter a coragem de separar, porque o Senhor mandou. Em teu nome. Amém.